Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você conhecerá um pouco mais do trabalho Educação, Direitos Humanos e Violência Homofóbica no Ambiente Escolar, a concepção dos gestores. Conosco está o seu autor, o mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Tiago Luiz Sartori. O seu orientador foi o professor Dr. Nonato Assis de Miranda. Tiago Luiz Sartori é doutorando em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo, professor do curso de Direito da Universidade Anhanguera Educacional, ele é analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo, com atribuição na Procuradoria de Justiça Criminal. Ele é professor coordenador convidado da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e atualmente dedica-se à pesquisa na área de direitos humanos, educação, gênero, sexualidade e políticas públicas. Então, Tiago, primeiro eu quero te agradecer pela sua presença, por ter arrumado um tempo para conversar aqui com o nosso programa. Eu que agradeço aqui o convite, estou muito feliz em poder participar. Então vamos lá, vamos começar lá a história do tema, né? Então, sobre esse tema que você escolheu, foi uma ideia que você trouxe ao ingressar no PPGA da USCS ou ele foi construído junto com o seu orientador? Bom, o meu tema inicial seria ensino domiciliar. Então, você já percebe que não tem nada a ver aqui com a temática. Mas durante as disciplinas, os eventos que a gente ia participando, tive a oportunidade logo no primeiro ano de participar de um evento na Universidade Federal do Paraná, troca em reuniões, né, com o meu orientador, o professor Dr. Nonato. Então, a gente terminou caminhando aqui para esse tema, né? Eu tive a ideia, né, no primeiro momento do ensino domiciliar e depois a gente pensou em falar a respeito da violência de gênero, né, trazendo essa perspectiva também para o ambiente escolar. E aí a gente falou, não, vamos então fazer esse recorte aqui, vamos buscar, né, tratar aí da violência homofóbica no ambiente escolar e ouvir os gestores. Mas claro que toda essa ideia, né, ela foi muito bem concebida, não só pelo meu orientador, mas também pelos professores da casa, que foram muito solícitos, né, inclusive lá nos primeiros debates a respeito da temática. A tua formação na área de direito deve ter te ajudado bastante em relação a isso, não? Sim, bastante, né? Eu sou formado em Direito, como você mesmo já destacou. Sempre procurei, né, pesquisar bastante a respeito dos direitos humanos. Então, vamos somar o direito aqui nessa pesquisa, né? Porque tem tudo a ver, né? Embora a gente já tratasse, né, de alguns temas assim semelhantes, mas a gente fez aí essa junção, né? Até a tua primeira temática, né? Acho que seria o homeschooling, né? Que é isso, né? O chamado. Sim, isso. Ele coincidiu, na verdade, ele era algo falado até por ocasião da pandemia, não? Eu não sei se você pegou a pandemia ou você defendeu antes da pandemia? Não, a minha defesa tinha iniciado a pandemia. Então, assim, o debate que estava, né, do ensino domiciliar era em relação à sua constitucionalidade ou não. Na época já se falava muito disso, mas a gente nem imaginava, né, de uma pandemia, né? E foi mesmo o meu primeiro objeto, vamos assim dizer, né? Logo quando eu fiz o processo seletivo, falei, bom, como é algo que está em debate, está sendo analisada a constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, tem muito a ver com o direito, especialmente com o direito educacional, então eu vou ingressar nesse primeiro momento trazendo, né, essa temática. Mas é claro, né, que quando a gente começa a fazer as disciplinas e aí vai amadurecendo a ideia, isso que é o legal do mestrado, né? Isso é muito legal. Você começa pensando no mundo, depois você termina num recorte do mundo, porque o mundo é grande, né? Isso mesmo. Agora, assim, a sua realidade, né, para quem está vendo ou ouvindo aqui a nossa conversa, a defesa da dissertação de mestrado do Tiago aconteceu em 2020, né? Então, a tua realidade de pesquisa tem
um recorte temporal de pelo menos 3 anos. Você acredita que essa questão hoje, né, sobre homofobia, né, o papel do gestor, enfim, ele está mais bem resolvida nos dias atuais ou ela melhorou ou piorou nos últimos anos? Então, olha, eu não chegaria a afirmar que melhorou, né? Eu acho que quando a gente iniciou essa pesquisa, a gente estava no meio de um movimento, né, muito forte no Brasil, presente, que era o movimento do Escola Sem Partido, né? E então a gente até teve cuidado em relação à pesquisa, porque isso estava muito presente. E a gente percebe, né, que cada dia que passa, a violência homofóbica, a violência transfóbica, ela só tem aumentado, né? Então, é claro que o nosso papel enquanto pesquisador é trazer esses temas, né, que de fato vão provocar, que vão contribuir para o processo de formação e não deixar, né, que temas como esse, entre outros, fiquem silenciados, né? Mas eu entendo, né, que precisa muito ainda ser feito, né, para a gente trazer uma pesquisa dessa, mas para trazer questões positivas, né? É claro que durante a pesquisa a gente observou que, de fato, os gestores, né, o corpo de gestão das escolas investigadas, eles tratam a questão com respeito e em observância, principalmente, aos direitos humanos. Mas é todo um conjunto, né, que não depende exclusivamente só da escola ou do corpo de gestão. A gente vai chegar lá na metodologia, para a gente evitar o spoiler, né, que foi muito legal, né, porque você foi em loco, você fez um trabalho de campo, né, mas eu estou começando lá do teu resgate histórico da temática, né, você afirma lá na sua dissertação, aspas, né, as primeiras iniciativas destinadas a apoiar a diversidade sexual e combater a discriminação sexual e homofobia no sistema escolar brasileiro remontam meados da década de 90, quando as diretrizes sobre educação sexual foram adotadas como corte no currículo nacional pelo ministro da Educação. Esses tópicos também começaram a ser discutidos pelos programas nacionais de direitos humanos. Aí eu fui verificar na linha do tempo, né, e se tratava do governo Collor, 90, e o ministro daquele ano, que eu citou 90, era o Carlos Chiarelli, que é do União Brasil, né? Como é que eram essas diretrizes? Elas eram avançadas para a época ou é algo muito embrionário? Não, olha, de fato ainda era algo muito embrionário, né? Por mais que a gente falasse pouco, né, dessa questão na época, mas já poderia, né, ter um destaque, né, mais consistente, mais fundamentado mesmo, né, um norte de como o Estado iria se comportar em relação a essa temática. Não só isso, né, não só em relação às diretrizes por parte do Ministério da Educação, mas inclusive no âmbito das legislações, né, de uma forma geral. Mas dá para a gente também dizer, né, ainda que muito primário, né, naquele momento já seria, né, alguma coisa, até porque ali na década de 90 a gente estava saindo, vamos assim dizer, né, do período da HIV e da AIDS, né, então tinha toda algo que começou na década de 80, né, mas de fato só passa a ter um entendimento mais técnico, mais científico na década de 90 e tinha, né, como se tem até hoje, né, muito esse preconceito. Então, de fato, quando a gente diz que o Estado ele foi assim um pouco muito primário, é no sentido que poderia, né, ter até mesmo utilizado esse espaço para, né, trazer aí questões mais consistentes. Sim. Eu lembro de uma professora que deu aula comigo na FIAN, ela falava assim, texto fora do contexto é pretexto. Né? Se a gente fizer o resgate histórico, tendo anos 90 como pano de fundo, faz todo sentido que não ser algo tão, digamos, avançado como hoje, né? Eu lembro que quando a AIDS surgiu, né, acho que o Lauro de Corona foi o primeiro, né, a morrer, que ela tinha, aspas, peste gay, que era uma coisa extremamente horrível, né, bem falado, né? Falavam de aidético, não falavam de portador, né? Então, assim, era HIV positivo, não existia, né? Então a conotação era diferente, né? Estigma, né? O estigma era muito... e ainda bem que foi mudando, né? A gente vai avançando com o tempo, né? Sim. Ainda bem. E ainda lá no resgate histórico, a gente já vai chegar no método já. No teu resgate histórico, né, você relata que o tema orientação sexual foi incluído nas diretrizes
Diretrizes Curriculares Nacionais, os parâmetros do currículo nacionais, né, da PCN, em meados da década de 90, definindo a educação sexual como um tema que transpõe o currículo. Aí você diz, no entanto, o termo foi usado para denotar educação sexual e não orientação sexual, e que esse duplo significado desse termo implica numa grande confusão quando as novas diretrizes sobre diversidade sexual e homofobia começaram a circular nos círculos educacionais brasileiros. Que confusão que era essa? Só para entender assim a história. Então, é porque nesse momento a ideia que a gente vai ter, né, de fato, é você utilizar a orientação mesmo sexual, né? Questão de gravidez, de métodos conceptivos, de transmissão de doenças, né, sexualmente transmissíveis, entre outros. Então, não tinha, né, como não se tem até hoje, claro que hoje tem um pouco, né, mas não o ideal, você não tratava, né, dessas questões diretamente no espaço escolar. Então, é algo que se dizia assim, não, olha, isso aqui é da família, então não cabe à escola. Então, a escola vai falar das doenças, vai falar o que pode ser feito para não engravidar, né? Essa era a preocupação, né? De fato, além de ser um apagamento, termina sendo também, né, uma violência, podemos chamar de uma violência homofóbica institucional, porque a escola, né, tem um papel fundamental, né, de trazer o conhecimento, né, contribuir aí, né, para o processo do cidadão, né? Bom, a gente agora vai chegar no seu desenho metodológico, que é algo que particularmente me interessa, porque como eu dei aula de metodologia, né? Indo para o desenho, você escolheu unidades escolares do ensino fundamental e médio nas cidades de São Paulo e Santo André como seu locus de pesquisa, né? Como é que foi a escolha desses locais e como é que foi o acesso aos participantes da pesquisa? Primeiro aqui, né, apenas só para a gente pontuar e contribuir aqui com a nossa fala. Eu penso que hoje, né, olhando aí com um pouquinho de maturidade que a gente vai adquirindo, né, com a pesquisa, com o campo e tudo mais, eu acho que o curso de mestrado teria que ter pelo menos 3 anos. Eu acho que um curso de mestrado de 2 anos é muito curto, né, pouco tempo para a gente se aprofundar. E isso a gente viu quando foi na busca, né, de fazer o campo, porque de fato é difícil, né? É um tema, como eu te disse, né, a gente estava com esse movimento Escola Sem Partido, então você percebia que tinha, né, um certo receio por parte do gestor em querer falar, né, em querer participar da pesquisa. A gente optou no primeiro momento, né, por escolas públicas, né, escolas públicas do estado, e a gente utilizou, né, nesse primeiro momento o contato mesmo direto com o gestor. E aí quando a gente conseguiu o primeiro gestor, né, marcamos entrevista e aí um vai encaminhando para o outro, né? Mas se você perceber, você vai ver que está no meu trabalho, eu saí, né? Você vai ver que tem escolas de periferia, tem escolas de bairro que não são periférico, né? Então, são realidades diferentes que a gente, né, de uma certa forma, trouxe aqui para o trabalho. Mas esse contato mesmo, ele terminou sendo, né, depois um indicando o outro, né? Então, um diretor, não, olha, pode procurar tal diretor, porque ele vai te atender, porque, de fato, a gente já estava aí no final, próximo já da qualificação e as entrevistas, né, correndo, porque, claro, o gestor também, né, ele tem o seu comprometimento técnico, para ele tem a questão de tempo, né, que a gente precisa respeitar o tempo dele. Às vezes, de fato, não ia conseguir, não era porque o gestor não queria participar da pesquisa, mas realmente por uma razão de tempo. E foi entrevista. Você chegou, gravou, entrevistou, sim, transcreveu, sim. Isso? Todas foram pessoalmente, né? A gente ainda não estava, né, na pandemia, embora a minha defesa foi na pandemia, mas não estava em pandemia, então todas as escolas eu fui pessoalmente e entrevistei o gestor lá com o gravador, acompanhando, conhecendo a escola, conversando com ele. E isso antes da qualificação? Isso, né? Uma parte a gente conseguiu fazer antes da qualificação, né? E aí a gente caminhou e o restante a gente terminou depois da qualificação. Eu gosto da parte da qualificação, porque a qualificação às vezes ela pode te facilitar algumas coisas ou às vezes te complicar, né? No teu caso, quando você chegou com uma amostra
mostra, né? Você fala assim, ó, eu já fiz X entrevistas, eu pretendo fazer Y, né? O que a banca achou? Que seria suficiente o número? Ela propôs algo maior, menor? Ela fez alguma recomendação em relação à quantidade de entrevistas? Ou o modo como era feito? Enfim. Não, de fato, embora a gente já tivesse começado as entrevistas, mas esses resultados iniciais a gente não levou para a banca, porque a gente ainda precisava, né, finalizar ali. Mas é claro que todas as observações, né, que a banca trouxe em relação aos temas, em relação ao que já tinha sido, né, desenvolvido até aquele primeiro momento. Eu não fiz a relação aqui, eu não recortei quando preparei as perguntas, todas as perguntas que você fez para esses gestores. Mas, assim, quais as principais? O que você queria saber deles exatamente em relação ao tema? Olha só, uma das primeiras perguntas, né, que a gente destacou, primeiro, né, quando eu chegava na escola, eu sempre observava ali, né, porque tem esse momento que você vai observar como que é o gestor, a sala onde ele está, né, então, de repente, você chega lá, por exemplo, teve uma gestora mesmo que eu cheguei que tinha uma Bíblia aberta, né, na sala dela. Então, foram momentos, né, que a gente ia ali observando em relação ao campo. Mas uma das perguntas que a gente já estabeleceu no primeiro contato foi em relação às uniões homoafetivas, porque a gente sabe que hoje no Brasil se tem uniões homoafetivas e casamento com pessoas do mesmo sexo em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Mas não por parte do Legislativo, né? Tanto que o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas até hoje nós não temos uma legislação própria, né? Nós temos essa decisão judicial que legitima a união estável e casamento de pessoas do mesmo sexo. Aliás, completou 10 anos esse mês, né? Isso mesmo. Então, essa foi a primeira pergunta, porque eu precisava entender quem eu estava entrevistando, né? E ali, sim, mas você perguntou o que ela achava sobre isso? Opinião pessoal. Isso, em relação à questão era, né? A gente contextualizava da forma como eu resumidamente aqui trouxe para você, e aí perguntava o que o gestor ali, né, ele achava, qual era a concepção dele em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Então, essa foi uma das perguntas que a gente fez. Outra que a gente também destacou, que essa foi o calcanhar de Aquiles, né, vamos assim dizer, em relação ao banheiro, né? Então, qual banheiro deveria ali ser usado, por exemplo, por uma pessoa que se identificasse, né, como travesti ou transexual, né? Então, qual banheiro deveria ser utilizado ali na escola? Em relação ao nome social, né, também, isso a gente perguntou. Quais eventos a escola desenvolvia para trabalhar a temática da violência homofóbica, né, no ambiente escolar? Então, isso a gente também fez essa pergunta. E teve outra, né, que aí essa era a chave, né? A pergunta era essa: beijar pode, né? Inclusive a gente colocou... Na escola. Isso. Tá. Então, a pergunta até foi aí uma categoria, né, de análise. Então, a gente colocou beijar pode, né? Então, foram perguntas que, de fato, trouxeram aí, né, várias narrativas e que contribuíram muito aí, né, para o trabalho que a gente desenvolveu. Agora, a gente sempre tem, né, quando a gente parte de uma pesquisa, a gente tem a tal da hipótese, né, que é algo que vai ser refutado ou a gente vai comprovar que era isso mesmo que eu achava. As suas hipóteses iniciais, elas foram refutadas ou elas foram comprovadas? E quais eram, né? Você achou que você ia achar alguma coisa e você achou algo ao contrário? Assim, no primeiro momento, o que a gente viu, né, de fato, em relação à naturalidade, né, como os gestores conseguem lidar com essa situação, mas, de uma certa forma, a gente percebe também que alguns, como que eu posso dizer aqui, eles não atuam de uma forma tão técnica, vamos assim dizer, às vezes por falta de conhecimento da temática, o que fazer, como agir, né, o que fazer naquele momento. Eu lembro mesmo que teve uma gestora que, na hora que eu perguntei para ela, tá, qual banheiro? E ela responde para mim com uma pergunta: qual você indica? E aí eu disse a ela que eu não podia falar naquele momento porque eu estava entrevistando, que depois eu traria, né, os resultados. E aí ela
né, na hora fico, olha, não sei, de fato, eu não tenho essa situação aqui, mas se tivesse agora, não saberia. Aí depois, não sei, acho que o banheiro dos professores. Então, assim, você vê, né, que falta, pelo menos isso é uma das coisas que a gente conseguiu destacar, principalmente nas entrevistas, que não saberia ali, né, ter uma normativa, o que fazer naquele momento, como agir naquela situação. Então, mas isso porque na época em que você fez a pesquisa, não existia normativa, e hoje ela existe. Se você fizesse um repique da tua pesquisa hoje, ela pode até... não sei se assistiu o seriado do Dr. House, né? Ele falava assim, everybody lies, né? Todos mentem. Então, principalmente em entrevista, eu sou jornalista, eu sei que às vezes a pessoa responde o politicamente correto, né? Então, assim, não, fazemos isso, fazemos aquilo. Mas, no fundo, ela pensa tudo o contrário e, na verdade, ok. Então, às vezes, você está perguntando o que ela acha e ela vai responder não o que ela acha, mas o que ela gostaria que você achasse, né? Que ela pensasse, né? Então, talvez não houvesse na oportunidade uma orientação. Olha, se a pessoa for trans, ela vai entrar no banheiro X ou Y. Mas hoje, aí eu pergunto porque é desconhecimento meu. Hoje, existe uma normativa por parte do Estado, olha, pessoas trans podem usar o banheiro Y ou qualquer deles, ou vão no banheiro dos professores, já existe isso? O que você tem é recomendação interna, né? Então, você não vai ter diretamente, por exemplo, a gente não tem uma lei de âmbito nacional, o que você tem são recomendações internas. Eu lembro mesmo que teve uma gestora que ela falou assim, olha, eu fico até com medo, porque eu penso que às vezes, vamos imaginar, né, que um determinado aluno agora é aluna e vai utilizar o banheiro feminino e possa sofrer uma agressão, uma violência ali naquele momento, né, por não ter, né, essas recusas. E, inclusive, isso a gente vem acompanhando aí pelos meios de comunicação, principalmente, isso ainda é muito presente, né? Quantas pessoas, às vezes, vão acessar um banheiro de um shopping, de uma loja, e são barrados, né? Nesse sentido. Então, eu penso que, de fato, falta, né, uma normativa. E, claro, né, pela minha formação do direito, a gente sabe que não vai ser o direito que vai dar conta de toda essa situação, né? O primeiro passo, de fato, precisa ser na educação, como eu dizia aqui, né? A questão do processo de formação dos professores, processo de formação dos gestores, né, que vão ocupar ali o cargo de gestão, né, para que eles entendam que ali, principalmente se a gente estiver pensando num diretor ou num coordenador pedagógico de uma escola de estado, que quando ele age, quando ele fala, ele está falando no nome daquele estado, no nome daquele município, né, ele não pode tratar a escola com os seus, vamos dizer aí, né, com as suas ideias, né, pessoais, mas sim tratar a coisa pública, né, ou seja, com a responsabilidade que deve ter. Mas eu não vejo, como eu te disse, a gente pode até utilizar da lei pensando numa sanção, mas ainda termina sendo muito prematuro, né? Penso que a educação, né, em si, é você conseguir aceitar o diferente, não estigmatizar o diferente aqui, entre aspas, né, não estigmatizar e, de fato, utilizar a educação como uma ferramenta de resistência, né, de democratização desse debate. Sem, assim, agora um pouco de elucubrando, né? A gente não pode também deixar de pensar no formato que teve a formação desses caras que estão na gestão hoje, né? Que era uma outra época, né? Que na minha época eu usava uniforme na escola, né? Se você não tivesse uniforme, você não entrava. Se você pisasse na grama, você ia para a diretoria. Tinha que estar no Nacional toda segunda-feira, sei lá, enfim, né? Era menino e menina, não tinha terceiras opções, né? Não tinha, né? E tinha que o bullying veio muito mais tarde, né? Nem sei o que chamava-se antes, né? Então, essas pessoas que muitas delas estão hoje no poder, né, na gestão, foram formadas nesse modo, né? Então, para elas, eu vejo que entre os alunos é muito mais simples isso do que entre os professores, né? Porque estão juntos, eles esperam que tá tudo certo. Hoje está com ele, amanhã está com ela, não tem... Tá tudo resolvido, né? Eu lembro mesmo que uma diretora, ela disse isso para mim, né? Ela falou, olha, aqui na escola, para mim, o maior problema, né, é em relação ao meu corpo de docentes
e de colaboradores, porque não entende. Eu compreendo isso que você acabara de colocar aqui, né, em relação ao processo de formação que esse gestor ou que esse professor teve lá no passado, mas hoje, né, não dá mais para a gente admitir porque tem informações, né? Então, a gente precisa, né, ir evoluindo, né? Não dá para a gente ficar, de fato, parado. E a gente não pode esquecer, né, que o Brasil é um dos países que mais mata, né, que violenta a população LGBTQIA+. E a escola, ela tem esse papel, né, de fato, contribuir no processo de formação, e eu digo que só através da educação que a gente vai conseguir diminuir esses números, diminuir essa perseguição mesmo, né? Acho que essa seria a palavra. Mas isso que o Thiago, né, agora, caminhando para o grande finale, né, eu sei que você falou que o mestrado seria legal que fosse em 3 anos, né? Mas o modelo de mestrado que você escolheu foi o tal do modelo profissional, né? Tem 2, até pode ser prorrogado para 3 em alguns casos, né, excepcionais, né? Mas não é muito bem visto, né, na hora da avaliação, né? O ideal seria 2. Só que eu me lembro que eu saí de um acadêmico para lecionar num profissional. E sempre a ideia inicial era, vai ser muito mais fácil. Lê do engano, porque além de vocês fazerem a pesquisa, né, a reflexão, fazer as disciplinas, no seu caso a vida não parou, você continuou trabalhando, né? Pagando boletos, né? Estudando, enfim. E aí você chegou com uma reflexão, foi a campo, passou na banca. Não, você tinha que propor uma intervenção ou um produto. E aí me conta um pouco do teu produto. O que tudo isso você juntou e eu não vou falar o que é para não dar spoiler. Conta aí. Ok. Então, nós tivemos a ideia de traçar um plano de intervenção, porque por mais que algumas normativas, né, como eu te disse, né, no meio da pesquisa, nós estávamos acompanhando vários retrocessos em relação às políticas públicas e essa temática em si, né, em relação principalmente ao Ministério da Educação na época, tinha muito a cautela, né, de como tratar desse tema, até porque essa temática ela também foi marginalizada na BNCC, né? Embora não seja proibido, né? Porque a interpretação ela tem que ser restritiva, né? Porque se na BNCC não está escrito lá que não pode falar, logo você pode falar. Mas é claro, né, que os professores e corpo de gestão ficaram aí com receio, como se tem até hoje, né, de falar, porque sempre fica naquele pensamento, olha, isso aqui é questão de família, não é de minha responsabilidade, então eu não vou falar desse tema em sala de aula e ponto final, e que não deve ser assim. Então, a gente pensou num plano de ação e trazendo temáticas que podem, né, ser trabalhadas em sala de aula e, de uma certa forma, intervindo diretamente no tema. Porque, por exemplo, você imagina, um professor está lá dando aula de matemática. Então, ele pode utilizar de um gráfico, de um índice de violência em relação à população LGBTQIA+, trazer na sua aula de matemática, né? Por mais que ele não esteja falando diretamente do tema, mas ele está trazendo para os seus alunos e alunas e alunos a temática da violência, né? Para que, de fato, traga uma reflexão, né? Ele está falando, sim, sem sombra de dúvida, de cálculo, de gráfico, seja o que for, mas ele está abordando essa temática, né? Professor de artes ou de literatura pode trazer um filme, um seriado que aborde essa temática, né? Para instigar como que os alunos conseguem enxergar, né, essa situação, né, diretamente. E, claro, respeitar o diferente que ali está, né? Como disse, diferente entre aspas, mas respeitar independentemente, né, de ser heterossexual, homossexual, bissexual, binário, não binário, cis, seja o que for, né? O espaço, ele deve ser democrático, deve ser ocupado por todos e respeitado por todos. Então, esse plano de intervenção, ele veio, né, de uma forma também muito primária, mas trazendo essas reflexões, né, e de uma certa forma dizer, olha, professor, coordenador, diretor, você consegue, né, trabalhar essa temática de uma forma mais técnica na sua aula, na sua disciplina, na sua escola, mas também trazendo essa reflexão, né? E, por curiosidade, qual é o formato desse produto? É uma apostila, um e-book? É uma apresentação que está disponível online? Como é que é isso? A gente fez, ele ficou mais ou menos como se fosse um e-book,
e-book mesmo, né? Então, é uma apresentação online, e aí a gente traz, né, o que pode, por exemplo, um filme, um seriado, um gráfico, por exemplo, numa aula de matemática, de educação física, ou seja, alguma coisa ali que, de certa forma, você consegue trazer essa temática e dizer, olha, por que tem isso? Por que que isso acontece dessa forma, né? E aí você consegue trazer esse debate crítico, chamar a atenção. E por curiosidade, você chegou a mandar esse produto, pelo menos para os entrevistados, para mostrar? Sabe se alguém usou, o que achou? Sim, eu encaminhei, né, para alguns diretores, coordenadores também, mas assim, se eu tive notícia mesmo, né, assim, de algum que tenha aplicado ou não, mas também, né, quando eu dei a devolutiva, eu disse para eles que se precisasse para fazer uma explicação, uma apresentação, né, de como poderia contar comigo, né, que de fato a gente traria ali, né, as orientações mais técnicas, né, vamos assim dizer. E ele é algo que está disponível em formato aberto? Se alguém tiver o link, consegue acessar? Então, eu acredito que ele tenha sido encaminhado lá para o repositório lá de repositório, né, onde tem lá a parte dos produtos, né? Então, se estiver disponível, eu vou pedir para o pessoal da produção aqui colocar o link embaixo, para as pessoas ficarem menos curiosas, né? Enfim, Thiago, tem alguma pergunta que eu não fiz, que você achava que eu deveria ter feito, que você acha importante, que eu não falou, enfim? Não, da minha parte, eu estou satisfeito, né? A única coisa que, só a título de recordação, né, que eu acho que vale a pena, como você pontuou logo no início aqui da fala, as políticas, né, elas vão mesmo aparecer aqui em relação a essa temática a partir da década de 90, e aí a gente vai ter depois, né, um documento de extrema importância, né, que é o Brasil Sem Homofobia, que aparece depois, e aí depois a gente não se fala mais, né? Então, a gente precisa, né, alimentar, né, essas informações cada dia mais, para, de fato, a gente, como eu disse, né, utilizar o espaço da escola, o espaço da academia, para tentar reduzir, né, esses índices de violência, que, como eu disse, a educação ainda é o melhor caminho. Agora, eu vi que você prosseguiu seus estudos, né, no nível de doutorado, né? A tua pesquisa atual tem alguma relação com o tema do mestrado ou é algo totalmente diferente? Não. O recorte que eu fiz para o doutorado foi a inquietação do mestrado. Eu percebi, de fato, que em algumas entrevistas, o estudante trans, ele era mais marginalizado, embora não dá aqui para a gente dizer que existe uma hierarquia, vamos assim dizer, de violência, né? Mas eu percebi com algumas entrevistas que, de fato, um estudante trans, travesti, estava sendo mais marginalizado no espaço escolar. Então, essa provocação, né, essa inquietação, ela me abriu aí mais ainda a mente, né, para se aprofundar mais em relação à temática. Então, hoje eu estou pesquisando políticas públicas de acesso e permanência de travestis e transexuais no ensino superior como ato de resistência e efetivação dos direitos humanos. Então, foi um pedacinho do mestrado que agora a gente abriu aí, né, e está se aprofundando mais. Isso é muito bom, porque as suas leituras do mestrado acabaram contribuindo, né, até para já você não partir do nada, né, você aprofundar. Sim, né? Com certeza. E foram, assim, fundamentais até para a escolha do tema, né, prosseguir aí, né, a gente já está agora no segundo ano, esse é o ano da qualificação, né, do doutorado, então... Até outubro eu tenho que qualificar, mas tá legal, né? Tá bem legal aí o recorte que a gente escolheu. E claro, né? A gente cria toda essa expectativa, mas agora a gente tem que esperar o que a banca vai dizer para a gente lá em outubro, né? Nível banca. É isso aí. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.